Olá! Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a metamorfose do Franz Kafka. Que nós nos transformamos ao longo da vida, isso é óbvio, e que as leituras que nós fazemos ou refazemos também se transformam ao longo da vida, igualmente óbvio. Mas tive essa experiência ao recentemente ler, enfim, a metamorfose do Kafka. Embora eu já tivesse noção da transformação de Gregor Samsa em inseto após acordar de uma noite intranquila de sonhos, nunca parei para pensar na imagem de dor que isso representa. Sempre olhei essa situação como uma curiosidade, um simples acontecimento que gera uma narrativa sobre as inconveniências de se transformar em um inseto. E aí ter que aprender do zero, a andar, a se mexer, a controlar não uma, mas dezenas de pares de perninhas que se mexem voluntariamente e a lidar com as consequências práticas dessa transformação. Como é que eu vou ao trabalho? Como é que eu vou aparecer diante dos meus familiares dessa maneira? Acontece que eu não sei se pela idade, embora eu não tenha nem 30 anos ainda, ou se pelo momento da vida, com o peso das obrigações, das contas que todo mundo tem para pagar, das preocupações cotidianas e pela loucura em que o mundo se encontra, né? E que a gente vê aí nos jornais, em todos os lugares, com piora de estilo de vida das pessoas, diminuição do poder de compra, e todas aquelas coisas que a gente sempre acompanha, mas acaba achando que não afeta a gente diretamente. Embora, obviamente, nós sejamos afetados por todas essas coisas, né? A questão é que dessa vez eu me vi olho a olho com o Gregor Samsa e eu percebi que a transformação em inseto pela qual ele passa não é só isso, não é só um motivo para a história acontecer. É, na verdade, uma manifestação de dor, de impotência, né, de um peso que, de forma alguma, a gente pode suportar. O primeiro pensamento de Sansa, ao acordar metamorfoseado em inseto, é justamente: meu Deus, vou me atrasar para o trabalho. E é uma loucura a gente perceber que o quanto a nossa vida, né, nossas angústias, as nossas preocupações ficam em segundo lugar diante dessas obrigações tão básicas, né? E o quanto que todas essas angústias não nascem justamente daí, dessas necessidades de, independente do que aconteça, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que cumprir certas obrigações, eu tenho que cumprir com aquilo que esperam que eu cumpra. E existem dias em que a gente acorda desse jeito mesmo, né? Se sentindo um inseto, um pequeno inseto, e mesmo assim a gente precisa cumprir tudo isso. Mesmo que essas obrigações sejam impostas por outras pessoas, ou às vezes por nós mesmos, né? A gente vive se colocando várias pressões e várias obrigações que só vão nos gerando mais e mais pressão, né? Bom, a questão é que o Gregor suportava o peso de muitas pressões diferentes. Um trabalho que ele achava insuportável, a forma injusta que ele acreditava ser tratado pelo seu patrão, especialmente se comparando com outros colegas de profissão. Né? Quem nunca se comparou com outros amigos ou conhecidos e acha que a vida deles está melhor, que o emprego deles é melhor, sendo que às vezes é só algo que a gente está colocando na nossa cabeça. Ele também tinha uma dívida do pai, que pela idade não tinha mais como trabalhar, não tinha mais como conseguir um emprego, e dependia do filho para fazer calar a boca desses credores, né? E para ter dinheiro em casa, não só para dívida, mas para sustentar seus pais e a sua pequena irmã, a Gretchen. Sua mãe, que não tinha mais forças para trabalhar, cuidava mal e mal da casa e precisava contratar uma doméstica para cumprir com as demais obrigações ali do lar, né? E a irmã, a Gretchen, que tinha o sonho de estudar, mas sem condições financeiras para isso, né? E aí o Gregor se via forçado a continuar nesse emprego, suportando o que para ele próprio era terrível de suportar. As humilhações, as viagens, a rotina pesada, porque ele era a única esperança daquela família, ele era a única esperança
de que eles poderiam mudar de vida, de que eles poderiam sobreviver, de que eles conseguiriam pagar as contas e, enfim, ter uma vida relativamente digna, né. E aí a gente se pergunta: essa metamorfose seria uma fuga inconsciente, uma transformação que o Gregor já queria que acontecesse para que ele não precisasse mais sair da cama, para que ele não precisasse mais fazer nada, para que ele pudesse romper esse papel que ele era obrigado a exercer? Ou só o ápice, né, de um processo longo de desgaste mental? É um embrutecimento e aí um completo abandono das expectativas que ele tinha para a própria vida e dos próprios sonhos, e que ele via que estavam cada vez mais distantes. E o que é engraçado é que, ao tentar falar com a família, ele via a própria voz perdendo sentido, né. No começo ele conseguia ali montar algumas frases e a família conseguia até entender alguma coisa, mas com o tempo tudo isso foi perdendo sentido, ele não conseguia mais fazer entender pela própria família, que continuavam com essas preocupações práticas, né. Você não vai trabalhar? E se você perder o emprego, como é que a gente vai se sustentar? Você não gosta mais da sua família, você não gosta mais do seu trabalho, mas você gostava tanto dele, né. Você não gosta mais da gente, né, você não se preocupa mais com a gente, enfim, todas essas questões que, de uma forma ou de outra, pressionavam cada vez mais o Gregor, né. Bom, ao longo de uma série de abusos por parte da família, e aí aqui um spoiler, então se você não leu esse livro, ou se você, sei lá, se importa com spoilers, pula uns segundos aí, tá bom. Após essa série de abusos por parte da família, o Gregor morre, como um inseto. E morre com ele as suas expectativas, seus objetivos, todos os sonhos que ele podia ter, sendo um deles colocar a irmã para estudar, que era uma coisa que ela queria bastante. E a Gretchen agora se vê na posição em que o Gregor estava no começo do livro, um pouco antes do começo do livro. Ela se vê não mais nesse papel da pequena irmã que está ali ajudando quando dá a cuidar da casa, ou que está só vivendo a sua infância, a sua adolescência, mas sim a próxima esperança dessa família, né? A esperança dessa família em que ela case, em que ela trabalhe, em que ela tenha filhos, em que ela arrume um bom esposo, para que ela consiga ajudar no sustento dessa casa, dessa família, dos pais. E aí, ao fim do livro, a gente tem a sombria sugestão de que ela será a próxima a se transformar, eventualmente, em um inseto. Bom, a questão é quem nunca se sentiu assim, né? Injustiçado no trabalho, rodeado de pressões, expectativas por todos os lados, perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer da vida, sem poder exercer seus próprios gostos, seus próprios hobbies. Você só vê tempo para se preocupar com o trabalho, para se preocupar com as obrigações que colocam em você, o que você se coloca. E um mundo que torna a sua existência cada vez mais difícil, cada vez mais complicada e cada vez mais insuportável, rodeado de anúncios e propagandas de coisas inúteis em toda parte que estão lá unicamente para fazer você achar que você só vai ser uma pessoa melhor se você consumir essas coisas, ou que você só vai fazer parte da sociedade ou parte de alguma comunidade se for através do dinheiro, se for através do consumo. A família, que para alguns pode ser justamente apenas mais um ambiente de exigências, de imposições, de intimidações, de abusos, mesmo que involuntariamente, né? Mesmo que todas essas exigências, essas pressões sejam colocadas por nós mesmos, sejam impostas a nós por nós mesmos. Por a gente querer realizar alguma coisa por quem a gente ama, né? Quem é que não quer fazer alguma coisa por quem se ama, né? E a gente vai sendo cada vez mais lançado nessa jornada de dor, de angústia, de preocupação, de desgaste mental, desse caminho para se tornar um inseto. Mas afinal, né, qual seria o caminho para não se tornar um inseto? Bom, não sei. Não sei se alguém sabe. Mas de alguma forma eu acho que reflexões
como essa que a gente está fazendo aqui, como essas propostas nesse livro, escrever sobre essas coisas, discutir sobre essas coisas, conversar, enfim. De alguma forma eu acho que isso pode impedir ou até retardar o dia em que a gente vai acordar de uma noite de sonhos intranquilos, balançando as carcaças das nossas costas, tentando levantar da cama e colocar as nossas perninhas finas no chão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você tem alguma opinião, algo que você queira compartilhar sobre a metamorfose do Kafka, por favor, deixe aqui nos comentários. Vamos trocar essas experiências. Até mais.